tá tudo certo sentir dor. Ninguém se cura da felicidade. Nós nos curamos da dor que nós sentimos. Fazer as pazes com as nossas dores, né? O que essa dor quer me dizer? O que essa dor vai me trazer de transformação? Divórcio, soma e separa. O que antes tinha, não comunica. Então, eu nunca vou ser uma boa advogada para aquela pessoa. A criança ferida que nós fomos é o nosso retrato mais consciente do adulto que somos agora. Fiquem ligados que hoje aqui no nosso canal nós vamos receber uma pessoa muito especial. Conforme eu falei lá no episódio anterior, nós estamos recebendo todas as mulheres que vão participar desse projeto, o livro Mulheres que Inspiram. E hoje a nossa convidada será a Fabiola. Fabiola, ela é advogada, ela é facilitadora de constelação sistêmica e ela tem uma história incrível para contar, né? Além de ser coautora e fazer parte desse projeto, desse livro, Mulheres que Inspiram. Fabiola, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo, é uma honra te receber hoje. Oi, Lu, bom dia. Eu que te agradeço esse convite, né? E para mim é muito importante poder contar um pouquinho da minha história para as pessoas e poder realmente fazer parte desse processo meu, pessoal, de começar a ser vista, né? Durante muito tempo eu fiquei escondida atrás do meu medo e agora estamos aí, né? Dando a cara a tapa para poder realmente estar a serviço da vida e fazer o que eu acredito que eu sei fazer de melhor. E olha que bacana, né, isso que a Fabiola falou. Porque a gente tem uma crença, né, as mulheres elas não podiam ser vistas, né? E quantas mulheres hoje, né, têm essa dificuldade de ser vista, de honrar a tua história, de olhar para a sua história, né? E esse projeto, ele fala um pouco disso, né? Uma mulher que inspira, a mulher que cura, ela pode curar várias outras pessoas. A mulher que é curada, ela pode curar várias outras pessoas, né? Fabiola, e conta um pouco aqui para as pessoas, né? Você ajuda, né? As pessoas a resolverem seus conflitos. Conta um pouco pra gente o que você faz, esse é seu propósito. Conta pra gente de você um pouquinho. Então, eu me formei em 99 em Direito na Universidade Luterana do Brasil, e mais conhecido como UBRA, né? E comecei toda uma vida de trabalhar no direito, no litígio. Né? Na verdade, isso nunca me preencheu. O judiciário, os processos, isso não, de alguma forma não encaixava. Né? E por não encaixar, até eu me tornei montadora de quebra-cabeça na hora das reflexões. Eu tinha uma ânsia de montar quebra-cabeça. Hoje eu entendo como funciona isso. Tem um lindíssimo aí atrás de você, né? Foi meu último, 5.000 peças. Olha! E alguma coisa não fechava. E a gente vai vivendo sem aquilo, né? Sem fazer muito sentido. E tem uma frase do Carl Jung que eu adoro, que é: até se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a tua vida e tu vai chamar de destino. E aí eu estava vivendo aquilo que eu chamava de destino. E claro, eu já no judiciário, trabalhando com conflito, a minha vida por si só era um conflito emocional, um conflito financeiro. Eu estava sempre em conflito, sempre em confusão, sempre um conflito interno muito grande. E até que chegou as constelações. Um momento de muita dor, minha mãe estava na UTI e eu já estava casada, já estava com os filhos pequenos, não sabia o que fazer. Por um lado, eu queria me separar. Comecei terapia porque, como eu trabalhei muito tempo com divórcio, eu não queria ser mais uma dessas mulheres que divorciam e ficam nesses conflitos. Na terapia, eu
eu identifiquei que meu marido gostava mesmo, me amava, e ele estava disposto a me perder para fazer eu olhar para mim. Veio a doença da minha mãe, e aí veio a mãe na UTI, aquela coisa, nossa, e agora, né? Uhum. E a minha Dinda, que há muito tempo vinha falando de constelação para mim, né? A gente conversando lá na UTI enquanto esperava, ela comentou, eu falei para ela, nossa, a tua filha já vem me falando sobre constelação há muito tempo, mas eu acho isso muito alternativo. Eu sou taurina tá no chão. Essa coisa muito pode crer, constelação, né? Não faz muito a minha cabeça, né, Dinda? Ela disse, não, mas olha com amor, porque para mim foi tão bom. E a minha Dinda, ela fez muitas vezes a função da mãe carinhosa na minha vida. E como frase de pai e mãe é a ordem, né? Eu fui, eu vou olhar. Na segunda-feira eu recebi um e-mail da OAB sobre constelação familiar. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir. Vou lá ver o que é esse troço. E fui. A partir daquele momento, as últimas peças do meu quebra-cabeça começaram a se aproximar de mim. E é o que eu tenho falado para todas as pessoas que vêm fazer a constelação comigo. Tá tudo certo sentir dor. Ninguém se cura da felicidade. Nós nos curamos da dor que nós sentimos. E a questão maior não é sentir dor. É reconhecer que tu sente a dor, aceitar que tu sente a dor, render-se à dor. E no momento que a gente se rende à dor, a gente começa o processo de autoconhecimento. E aí tu vai dizer, não, mas não faz sentido sentir dor. Mas a gente é preciso se permitir sentir dor para poder fazer alguma coisa. E foi muito bacana, né, Fá? Eu acho que você falar isso, né, essa questão de dor. A gente, né, é acostumado desde criança de falar, não pode chorar, ou você não pode ir, não. Ou a criança cai, o que os pais fazem? Eles pegam a criança e falam, passou. Não passou, ela sentiu uma dor, né? Então a gente é ensinado lá na nossa infância que não é certo sentir essa dor, que a gente tem que se recuperar logo, né? E como é importante, né, a gente olhar como adulto para as nossas dores e acolher ela, fazer as pazes com as nossas dores, né? O que essa dor quer me dizer? O que essa dor vai me trazer de transformação? Né? Então, eu acho que você tocou ali num ponto muito importante, que tem muito a ver com o seu propósito de resolver conflito. Porque todo conflito, ele traz dor, né? E eu falo para os meus clientes, as pessoas que chegam até mim pelo direito, ou pela, né, que não seja pela constelação, eu digo assim, já te disseram como eu trabalho? Não, como que a senhora trabalha, doutora? Eu disse, olha, primeiro a gente olha para a dor. Porque senão eu vou resolver o conflito e ele vai voltar. E aí eu é que não vou ser uma boa profissional. Então eu trabalho para quem está disposto a olhar para o conflito. E até essa questão, né, Fá, que você comentou que você ainda trabalha com divórcio? Trabalho. Essa Desde questão de que a pessoa queira olhar para a dor. Pois Por quê? Porque às vezes o cliente, as minhas clientes de antigamente, né? Eu quero o fígado desse homem, porque eu falei, eu não tenho como dar o fígado. E isso era uma coisa que me incomodava, porque eu não tenho como dar o fígado. Vai vir o direito, e o direito é divórcio, soma e separa. O que antes tinha, não comunica. Então, eu nunca vou ser uma boa advogada para aquela pessoa. Agora, no momento que a gente para antes para fazer um atendimento sistêmico e entender as dinâmicas daquilo lá, para ir para o processo só com aquilo que é o processo, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Até porque a mulher entende a dinâmica do homem e vê que não é pessoal. Isso vem de coisas antes dele que ele carrega e que ele vai carregar até ele decidir olhar para isso. Isso que é importante, né, Fá? É olhar para essa questão, né, do divórcio. Hoje eu vejo muitas pessoas procurando o divórcio como forma de resolver o conflito, né? Só que não adianta, porque você vai resolver aquele conflito e você pode encontrar um outro conflito no próximo parceiro, na próxima parceira.
né? É importante Exatamente. olhar, né? Muitas pessoas falam, eu tô me separando porque ele fez isso, porque ela fez aquilo. Na verdade, qual que é o equilíbrio desse relacionamento, né? Existe 50% do que dá certo, do que dá errado, é responsabilidade sua também, né? Então, como olhar dessa forma, né? Se a pessoa se decide mesmo, né? Não, o caminho é esse, tudo bem, né? Mas é importante você assumir a sua parte de responsabilidade nesse relacionamento, né? E a maioria das pessoas que chegam para o divórcio, eles só responsabilizam o outro e não olham para a sua responsabilidade. E o que é isso? É estar na criança. Porque a criança é aquela que diz... E olhar para sua responsabilidade, né? É o quê? É olhar para sua dor, né? A sua dor de infância, a sua dor de criança. Então, isso é muito importante que você falou. Só que tu só consegue olhar para tua criança quando tu tá no maduro consciente, no adulto consciente. Exato. Tu tá entendendo que eu tô fazendo uma supervisão, porque como eu trabalho com muitos conflitos, eu faço uma supervisão para fazer um entendimento, um estudo, para evoluir. Enfim, sempre estudando, sempre aprendendo. E a minha professora, ela falou uma frase que eu guardei, eu até vou botar no meu Instagram depois. A criança ferida que nós fomos é o nosso retrato mais consciente do adulto que somos agora. Então, enquanto nós não olharmos para aquela nossa criança ferida, aquela nossa criança que congelou, nós não vamos conseguir sair do movimento da criança e não vamos conseguir estar no adulto. Porque tu só consegue assumir a tua parte de responsabilidade quando tu está no adulto. E aí tu consegue olhar para o dinheiro, e aí tu consegue se disponibilizar a ser vista, aí tu consegue trabalhar, tu consegue entregar o seu propósito. E eu, quando fui fazer todo esse trabalho com a constelação de forma consciente, que eu me formei com a Cristiane Panis, que é do Instituto Panis aqui em Porto Alegre, que é quem faz as constelações hoje no fórum, a Cristiane, ela trabalha muito a questão do pensamento, foram 18 meses, um curso longo. Nós trabalhamos todas as nossas dores, a gente estuda uma forma mais teórica e consciente e prática da constelação, que para mim fez sentido, como taurina, muito pé no chão, aquela coisa mais, né? Para mim fez sentido, eu entendi a coisa de uma forma muito mais ampla. E aí eu entendi como isso podia se encaixar. E aí o direito, que era uma coisa que eu estava negando, que eu dizia que eu não queria mais, que eu queria fazer a transição total de carreira, esquecer o direito, fez o quê? Começou a fazer sentido. Total sentido. Você conseguiu resolver um conflito interno seu, né? E aí é justamente isso. Quando tu entende o conflito, tu consegue olhar para aquilo que foi atrás de ti, o teu passado, agradecer por tudo que tu viveu, agradecer pelas dores que tu experienciou na vida, agradecer pelas alegrias e dizer, agora eu faço diferente. Que é, na verdade, a oportunidade que todo mundo quer e ninguém entende que já tem. Porque o que a gente faz quando a gente vê que cometeu um erro? A gente, como eu queria começar de novo, né? Voltar lá para trás. Só que tu para pensar o seguinte, se tu voltar lá para trás, o inconsciente vai agir novamente. Agora, a melhor oportunidade que a gente tem na vida é essa. É olhar para trás e dizer sim, ok, eu aprendi, vou começar agora. Vou começar a fazer diferente agora, que é o sonho de consumo de todo mundo. Começar de novo. Só que a gente só pode começar de novo quando a gente olhar para trás e dizer, gente, isso tudo que eu tenho atrás de mim é um conjunto de conflitos. E graças a Deus hoje eu estou aqui dando uma entrevista sobre um capítulo que eu escrevi, porque aquilo ali está atrás de mim. Eu montei aquele quebra-cabeça que é a minha vida, cada um é um conflito. E eu tive muita dificuldade em fazer isso. Foi o meu maior desafio. Eu terminar o meu curso de constelação, entendendo que as pessoas faziam o exercício da gratidão e diziam, fui banhada pela gratidão e dizer, meu Deus, que eu não consigo sentir isso, eu devo ter um problema. Fazia o exercício de olhar para o passado e eu ficava aqui, eu não conseguia virar. Eu dizia, meu Deus, eu estou com algum problema. E eu terminei o curso sem saber fazer esses dois movimentos.
E aí eu fui. E no momento de um maior conflito com uma pessoa que eu considerava muito próxima de mim, eu fui tomada pela raiva, mas uma raiva assassina, como a gente diz na constelação. Eu talvez, se aquela pessoa aparecesse na minha frente naquele momento, eu não sei se eu não seria capaz de matar tamanha. Olha só. E ali, naquele momento, eram 3 horas da manhã, todo mundo dormindo na minha casa e aquilo fervilhava dentro de mim. Eu mordia os dentes, eu fechava a mão, assim, e me lembrei da minha Dinda dizendo para mim assim, nos momentos de maior conflito da gente, a gente olha para a caixa de ferramentas que a gente aprendeu na vida e não abre. E ainda reclama que a caixa está pesada. Eu disse, não, então tá bom. Como eu sou uma taurina teimosa, eu vou abrir minha caixa de ferramenta agora e vou começar a fazer os exercícios. E comecei a fazer os exercícios com aquela pessoa. E comecei a dizer, eu digo sim para a raiva que eu sinto de ti. Eu digo sim para o ódio que eu tô de ti. Eu digo sim para a vontade que eu tô na tua casa de chutar na tua porta. Ou seja, eu fui dizendo sim para minha dona. E aí, de repente, eu olhei, botei a mão no coração e disse, nós somos iguais. É isso. Nós somos iguais. E aí, guria, eu fui banhada pelo sentimento de gratidão. Eu me ajoelhei, abaixei minha cabeça e disse, muito obrigada por me mostrar que eu não estava conseguindo. Eu faço igual a ti. E aí, eu virei para trás e disse, agora eu consigo dizer sim para tudo que foi. Porque a partir de hoje eu começo a fazer diferente. E é isso, né, Fá? Acho que é muito importante isso que você trouxe. Se a gente não consegue olhar para trás e dizer sim para o que foi, a gente não vai conseguir seguir em frente, né? Não. E hoje eu vejo muitas pessoas com a vida travada, né, com dificuldade de seguir em frente. E isso faz a total diferença. É reconhecer todo o sentimento que a gente tem quando a gente olha para trás, poder fazer as pazes com tudo aquilo, né? E as pazes quando a gente fala interno, às vezes não é sair, né, indo lá falar com a pessoa, mas interno, consegue fazer as pazes interna e para poder seguir em frente, né? E muito bacana escutar, né, o seu desafio, a sua história, o quanto foi desafiador para você olhar para essa dor, para esse passado e ver hoje que esse desafio você usa, né, como seu propósito de vida e você ajuda as pessoas a enfrentarem esse desafio. Vocês estão vendo aí, né, ouvintes, o quanto que a gente vai ter de ferramenta aí nesse projeto, né, Mulheres que Inspiram, o quanto a gente vai poder passar um pouco de cura e de esperança para as pessoas que aderirem, né, o e-book, o livro. Isso. E Fá, aproveitando que você falou de desafio, conta pra gente qual foi seu maior desafio aí quando você recebeu esse convite para ser coautora aí do projeto livro Mulheres que Inspiram. Quais foram os desafios? O que aconteceu internamente aí com você? O meu primeiro desafio foi eu entender que eu estava sendo convidada para inspirar. Eu achava que ela tinha errado, que não, acho que faltou alguém, ela não tem ninguém mais para convidar e ela está me convidando. Esse foi o meu primeiro desafio. E aí depois que eu entendi, eu falei, não, mas só um pouquinho, eu tenho realmente uma história para contar. Eu passei para o segundo desafio. Resumi tudo aquilo que eu tenho para falar em 7 folhas. Eu queria poder usar 30, são só 7. Não dá para escrever o livro inteiro. E aí, quando tu começa a escrever, eu disse, até conversando com meu marido, eu falei, não, primeiro eu vou escrever tudo o que eu quero falar. Depois eu vou ler e vou ver o que é importante, o que eu vou sentir que as pessoas precisam receber. E foi o que eu fiz. E ele ficava assim, tu não vai escrever o livro, tá chegando, tu não vai escrever o livro. Ele tá aqui, eu digito muito rápido. Eu disse para ele, fica tranquilo que na hora que eu sentar, ele vai sair. Não, tá aí o livro, olha a responsabilidade, né? Vai. Fica tranquilo. Aí um dia, de noite, no sábado, eu tinha que entregar o livro na segunda. No sábado de noite, estava 4 graus em Porto Alegre. Eu acendi a lareira, me enrolei no cobertor, botei o note. Em 40 minutos eu tinha escrito, sei lá, 30 folhas. E fui ler a minha história, né?
E fui ler a minha história e disse, meu Deus, quanta coisa eu passei. E aí, de novo, o sentimento de gratidão. Eu falei, Deus, muito obrigado por eu estar aqui hoje, nesse momento, escrevendo, contando a minha história. A história que eu tinha vergonha de falar. A história que eu não olhava. Hoje está inspirando, meu Deus, que sensacional. E aí eu fui lendo, relendo a minha história e fui diminuindo. Fui adequando para aquele propósito. E aí tu vê que aquilo que é o desafio, que a gente nega, que a gente tem medo, na verdade vem ensinar, vem mostrar. E aí eu falei, bom, agora vamos seguir em frente, né? E aí na hora que tu fez o convite, tinha o primeiro horário vago depois da Reset, eu falei, é meu, né? Esse. É esse. E aí eu me candidatei, estamos aqui hoje. Entende? Então, assim, meu maior desafio foi primeiro me sentir merecedora de ser convidada. De entender que sim, eu tenho uma história para contar. E pode ser que para muitos não vai fazer sentido, para outros mais ou menos, mas para outros vai fazer muito sentido. Ontem eu fui assistir o João J aqui em Porto Alegre, e eu estava na fila conversando com as minhas amigas, falando um pouco sobre isso, sobre a dor, sobre repetição. E eu via que uma moça ficava me olhando, aí eu olhava para ela, ela desviava o olhar. Né? E aí eu continuei falando, porque eu disse, ela precisa escutar. De repente ela começa a chorar e diz, me desculpa, mas eu estou ouvindo tudo que tu está falando, e está fazendo tanto sentido para mim. E aí eu disse, bom, eu realmente tenho alguma coisa para inspirar. Né? E é sobre isso, né, Fá? Quantas vezes a gente acha que a nossa história não vai inspirar, a nossa história não tem valor, né? Honre a sua história, porque é ela que te formou quem você é hoje. Foi por conta de todos os desafios, né? Todas as dores, todas as tristezas e alegrias que você está onde você está. Aí muita gente pode imaginar agora, né, Lu, mas eu não estou no lugar ainda que eu queria. Talvez você não está ainda no lugar que você queria porque você não olhou para sua história, não resolveu seus conflitos, não viu as suas dores, né? Então é hora de voltar um pouquinho para você conseguir seguir em frente, em paz com você, né? Então acho que essa mensagem que você trouxe é muito importante. Eu já estou aqui super curiosa, né, com o teu capítulo, com a tua história. Acho que vai ser um dos primeiros aí que eu vou querer ler. Né? Mas dá uma palhinha aqui pra gente, Fá. Algo na tua história que mais te impactou, né? Não conta todo o livro, deixa para o lançamento, né? Mas dá uma palhinha pra gente, algo que mais te impactou nessa história que você escreveu no livro. Foi saber através das constelações que eu sou exatamente a filha do meio, entre irmãos nascidos e não nascidos. De 9, eu sou a quinta. E que toda a minha vida, eu tenho 50 anos, esse ano eu fiz 50 anos, e que durante toda a minha vida o meu movimento foi de fazer de tudo para agradar o meu pai e minha mãe. Porque o meu nascimento, e isso eu entendi nas constelações, infelizmente a minha mãe faleceu, não tem como saber dela, mas eu conversei muito com meu pai, é que o momento não estava adequado para eu nascer. Existia muito conflito entre meu pai e minha mãe. Conflito, não necessariamente briga, mas eles brigavam bastante. Mas eu nasci nesse momento de conflito, era gêmea, minha irmã não nasceu, e aí porque eu mereço viver, né? Uhum. E a partir disso veio a minha necessidade inconsciente gigantesca de agradar meu pai e minha mãe para mostrar para eles que sim, eu merecia viver, eu vou fazer tudo que vocês quiserem. E movimentos da minha mãe, de vítima, dos filhos ficarem, ela querer que os filhos fiquem todos embaixo da asa dela. E aí entra meu marido, que veio para desconcertar tudo isso. E a primeira coisa que eu fiz, desagradando meus pais e minha mãe, foi casar com ele. Porque como ele me puxava, o sistema reclamava, né? Tu não é mais a mesma, porque teu marido é grosseiro, mas ele era grosseiro brigando por mim. E aí vem tudo, vem filho, vem dor, vem mãe, vem dinheiro, vem, né? E aí a gente vai fazendo os movimentos. Até que eu cheguei no momento que eu tive que escolher entre continuar vivendo a vida de conflito ou olhar para minha dor. O que eu escolhi?
Pois é. E eu fico aqui, né, Fá, pensando, né, nessa questão de agradar, né, de ter um pouco no seu sistema de agradar pai e mãe. As pessoas que geralmente têm isso, elas crescem como adulto e têm muita dificuldade de dizer não para o outro. Sempre diz sim, né? Mas ela acaba sempre dizendo não para si mesma. Ou seja, ela não se conhece, ela não sabe o que ela gosta, ela não se empodera para falar sobre ela, sobre sua história, ela É a se síndrome da esconde, boazinha. ela vira boazinha, né? Então, quantas pessoas, né, existem hoje que têm essa dificuldade, né, de falar não por querer agradar, por querer ser aceito, por, né, eu preciso ser aceito pelo outro, eu preciso saber que o outro vai me mostrar que eu mereço viver, Porque, na né? verdade, a gente está querendo ser aceita pelo pai e pela mãe. Exatamente, exatamente. Então é importante, sabe, olhar para essa história e começar a dizer sim, né, para você, sim para a vida, né, e olhar É, para o seu é. pai e para sua mãe. E isso tudo eu compreendi no curso da Ana Carolina. Quando ela eu li ela manda umas instruções no primeiro dia que manda arrumar bolso feminino e aí tinha uma frase assim: diga não e sinta culpa. Ah, tá, né? Diga não e sinta culpa para ficar carregando a culpa. Não, não. É sempre, né? Taurino tem que ver para crer, né? E aí eu falei, não é possível isso. Aí eu falei, bom, vou fazer isso. Aí nisso uma amiga minha me convidou para ir pro clube e tal, e eu não tava muito afim, né? Não tava afim, queria ficar em casa. Mas eu sempre disse sim. Porque ela precisava de uma companhia. Eu sempre disse sim. E aí eu tinha acabado de ler aquele negócio de diga não, sinta culpa. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que dizer não. Eu vou dizer não, vou sentir culpa, agora vai ser agora. Mas, ai, amiga, oi, bom dia, amiga, tudo bem? Pá, amiga, desculpa, mas eu não tô afim de ir. E olhei. Guria, eu senti uma culpa gigantesca. Pois é. E ela disse, tá, tudo bem. E foi tão bom. Libertador, né? Porque você disse sim para você, né? E como a gente tem que fazer esse movimento, né? Na constelação a gente sempre fala sobre a culpa, né? Eu fiz até um vídeo de pertencimento que você só vai saber que você não está repetindo o padrão da sua família a partir do momento que você sente culpa. Culpa por fazer diferente, né? Então, é essa culpa. E a gente tem a sensação que a culpa é errado, né? Se eu tô sentindo culpa é errado. Não, é a culpa por fazer diferente, por não repetir esse padrão, né? A gente pode sim fazer diferente, mas desde que a postura interna seja correta. É verdade. Né? Eu entendi hoje, eu entendo que na constelação, na tomada de consciência, a gente faz alguns passos. Que é primeiro a compreensão, segundo é o entendimento, a terceira é a aceitação, no sentido maior de assentir, que tem tudo isso, e o último é render-se. É isso. Esses são os passos. Quando a gente consegue fazer esses passos todos, a gente começa a olhar para a vida, porque enquanto a gente está olhando para trás, a vida está passando as oportunidades, e aí quando a gente faz esse movimento e que as oportunidades aparecem, tu vai pegando, aí tu diz, nossa, a constelação trouxe uma magia. Não, a constelação te mostrou o caminho para tu fazer o movimento de virar, tu virou. É isso. E a vida flui, a natureza, ela flui. A vida, ela foi feita para fluir igual à natureza. E ela só não flui, né, com abundância e prosperidade, que a natureza é abundância e prosperidade. E ela só não flui quando tu tá virado olhando para trás. Pro pai, para a mãe, para as dores, para a tua criança, para tudo isso. E o convite é esse. É o nosso 50% como pessoas na posição de ajuda. Exatamente. Te mostrar o movimento que tu pode fazer. Sensacional, Fá. Percebendo aqui o quanto, né? O quanto de ferramenta que você tem para passar, o quanto de experiência, né? E o que você pode deixar, Fá, hoje aqui para as pessoas que estão nos escutando, né?
algo de ensinamento, uma frase que te impactou, algo que te marca, né? Que você quer passar para as pessoas hoje que estão nos escutando. Olha, sempre me disseram que a vida é abundante e próspera. E na minha dor, eu nunca consegui enxergar isso. Quando a gente entende que o nosso primeiro sucesso é justamente nascer, e mais, que nós não somos iguais aos outros, porque os nossos pais não são os mesmos. Cada um tem o seu caminho. E que nesse caminho eu tenho dor, e eu tenho amor, e onde está o conflito está o amor. Eu preciso de coragem. A palavra é coragem. Não para resolver os meus conflitos, mas olhar para aquilo que me dói. E se dói, sofre. Não entra no sofrimento, não fecha o olho e internaliza. Sofre e se pergunta, por que isso de novo? Se as coisas na vida estão se repetindo e doendo, diz, eu preciso parar para olhar o que está me doendo. Começa com o psicólogo, vai na constelação e se a pessoa perguntar, o que tu precisa, qual a tua questão? Eu quero olhar para aquilo que me dói, eu quero entender por que me dói. E podem ter certeza, é o primeiro passo. É o primeiro passo. É muito legal, né, Fá? Acho que isso que você passou, né, essa questão de vulnerabilidade, né, para falar um pouco de coragem. O quanto que as pessoas hoje, né, a gente geralmente tem medo de ser vulnerável, né, tem medo de falar das nossas dificuldades, né, e o quanto ser vulnerável é preciso coragem, né, e muitas vezes a gente precisa ser vulnerável para olhar para as nossas dores, para aquilo que dói, para olhar para o nosso passado, porque muitas vezes a gente até não se orgulha do nosso passado, né, muitas vezes a gente nos julga, né, o nosso passado. A gente acha que a gente errou muito, então a gente não pode olhar para ele. E pode ser que a gente tenha errado mesmo, mas é importante olhar e entender que aqueles erros eram recursos que você tinha naquele momento e que é possível adquirir outros recursos. É possível olhar para aquilo e entender, se perdoar, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eram os recursos que eu tinha. Hoje eu tenho outros recursos e eu posso sim fazer diferente. Né? E acolher e ser vulnerável para olhar para isso, né? Então, isso é muito, muito bacana. Acho que essa palavra aí, para todas as pessoas que estão nos escutando, né? Coragem. Coragem para olhar para suas dores. Isso é muito importante. Porque toda vez que a gente reclama do outro, é nosso. Exatamente. No momento que tu tiver coragem e determinação para olhar para aquilo que dói, apenas começa, seja aquilo que tu sentir, pode ser uma yoga, começa com meditação. Eu comecei, eu não tinha dinheiro, eu estava negativa no banco, e comecei com um centramento no YouTube. E aí como começou, depois eu comecei com o Ho'oponopono, e o movimento vem vindo. Começa de qualquer jeito. Tenha coragem de começar, né, Fá? Tenha coragem e começa de qualquer jeito. Porque se tu ficar contando história para ti, de que eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro, não posso fazer porque eu não tenho, não sei o que. Eu comecei, até há pouco tempo, lá no Covid, o meu celular com a câmera estragando, eu tinha o celular da minha filha, eu pegava o computador, não sei o que. Eu preciso começar. Começa de qualquer jeito. Começa chorando, te ajoelha e diz, meu Deus, eu não sei por que dói, mas me ajuda a olhar por que dói. Usa as crenças religiosas que tu tem, começa. Cria coragem e começa. Faz o exercício, para numa praça, chorando, doendo, diz, a partir de hoje eu começo. E dá o primeiro passo, faz o movimento. Comecei. Isso vai dar um estalo no cérebro. E aí tu vai começar, e as coisas vão começar a surgir. É uma amiga que vai dizer, vamos lá comigo no centro espírita, vamos lá comigo na igreja, vamos lá comigo participar da minha constelação. Olha, assiste esse vídeo. As coisas vão, mas é preciso ter coragem e dar o primeiro passo. É isso, né, Fá? Ter coragem para dar o primeiro passo, né? Aproveita essa coragem aí para quem está assistindo a gente. Segue a gente aqui no canal, porque vai ter muitas histórias que você pode se inspirar
E ter esse recurso de coragem, né? Exatamente. Assim, o nosso bate-papo foi sensacional, essa entrevista. Conhecer um pouco da sua história, ver a mulher que você se formou e está se formando, né? Todos os recursos que você pode passar, as ferramentas que você pode passar para as mulheres, né? Inspirar cada vez mais as mulheres. Queria agradecer o convite, né? De ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco, de falar um pouquinho da sua história. E com certeza os nossos ouvintes aí estão ansiosos para ler o seu capítulo do livro, né? O lançamento ele tá previsto para novembro, né? Depois a gente vai disponibilizar aqui o link, como que a gente faz, né? E Fai, conta aqui para quem quiser fazer constelação com você, quem quiser conversar com você, como que a gente te acha nas redes sociais? Fala aqui para a gente qual que é o seu endereço, que depois eu deixo aqui para os nossos ouvintes também. Eu tenho utilizado o Instagram, o meu Instagram, meu sobrenome, que é Marabisa, com Z, ADB, né? Lá eu faço, estou começando agora os movimentos de fazer live mais frequente, stories, enfim, né? As pessoas fazem o primeiro contato lá pelo Instagram, e eu trabalho mais no atendimento sistêmico. Eu faço um conjunto de tomadas de consciência, de exercícios, que é para as pessoas poderem fazer um movimento, né? O atendimento dura de 2 às vezes 3 horas, e as pessoas não sei, né? E a gente trabalha nesses lugares, trabalha o papel da criança, o papel do adulto, o papel do pai crítico. A gente faz um trabalho com bonecos, um trabalho sistêmico, com Playmobil, com Polly, com vários bonecos, para entender a dinâmica que a pessoa está vivendo. E aí a gente finaliza com a constelação dos bonequinhos na água. Que legal aí, gente. Ó, quem se interessar, segue a Fai no Instagram, com certeza, né? Ela tá localizada em Porto Alegre, mas ela pode atender online também, é minha colega aqui de trabalho, né? E muito obrigada novamente, Fá, por tudo. Né? Quem está nos ouvindo também pode me seguir na rede social. Eu estou como lucianamoreno.br. Queria agradecer, fique ligado, ativa aqui, segue a gente, que vai ter os próximos capítulos com essas mulheres que inspiram. E não esquece de seguir, deixar seu comentário, feedback aqui, e seguir a gente também no Spotify, né? No podcast, que também esse vídeo ele vai para o podcast. Deixa suas 5 estrelinhas lá. Até lá!